Amém, gente? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã. Tu és o Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos ama e um Deus que está ativamente interessado nas nossas vidas, Senhor. O Senhor não está assistindo as coisas acontecerem, o Senhor não está distante, inativo, mas o Senhor está atento como um pai é atento aos seus filhos, Senhor. Por isso, Pai, ministra no nosso coração através da Tua palavra nessa manhã, para que nós possamos compreender ainda mais o Seu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje, o que eu quero falar com vocês é sobre a suficiência de Cristo. Redenção, reconciliação e restauração. No domingo passado, nós ouvimos muito sobre a criação, não é verdade? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E que o maior objetivo de Satanás até hoje é bater na nossa identidade. Toda vez que eu e você esquecemos quem nós somos em Cristo, nós começamos a acreditar em mentiras. E toda mentira tem um pai. Quem que é o pai da mentira, gente? Diabo. Eu lembro da minha mãe falar isso para mim toda vez que eu mentia para ela quando era criança. Quem é o pai da mentira? Diabo. Eu não deixei de mentir, tá? Não ser honesto com você. Mas eu sempre cresci com esse negócio. Quem mente está dando espaço ao diabo. E o nosso Deus, gente, Ele é luz, amém? E nele não há sombra de dúvida alguma, diz a palavra. Então nós temos que entender como é belo o amor que Deus tem por nós, de nos levar para a luz, de nos levar para um relacionamento com Ele. A gente só pode combater a mentira com verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão diminuindo o poder da palavra para que a gente comprometa certas coisas. Lê menos a Bíblia, ouve mais fulano de tal. Isso é um risco. Porque nós aqui nessa comunidade, nós queremos que a palavra de Deus, ela é suficiente. Às vezes a gente precisa aprender um pouco mais, não é verdade? Às vezes a gente precisa se arrepender, às vezes a gente aqui precisa ser atualizado. Mas a palavra é a mesma, ontem, hoje, será para sempre. A palavra de Deus, ela foi escrita para todos os povos, por todas as gerações, do passado, da nossa geração e para o futuro. Então a gente precisa entender que a redenção, a reconciliação e a restauração são coisas que são tratadas constantemente na palavra. E muitas vezes nós precisamos disso nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós precisamos disso no nosso casamento. Muitas vezes nós precisamos disso nos nossos relacionamentos com os filhos. Precisamos ou não, gente? Precisamos de redenção. A redenção só pode ser feita por Cristo. Precisamos de reconciliação, mas a reconciliação só acontece por Cristo. E a restauração? Cristo. Por isso que eu quero falar hoje com vocês sobre o texto de Colossenses. Nesses últimos 6 mags que a gente teve com os jovens e adolescentes, nós estudamos a carta de Colossenses. Eu não vou conseguir passar tudo aqui, obviamente, tudo que diz Colossenses é uma carta maravilhosa, libertadora. E ela ensina sobre essas 3 coisas: redenção, reconciliação e restauração. Um pouquinho de contexto. O que é Colossenses? Colossenses ela é uma igreja nova. Colossenses não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo conheceu Epáfras. Epáfras era de Colossos, ele foi até Colossos e implantou a igreja em Colossos. Mas Paulo mesmo nunca esteve presencialmente em Colossos. Epáfras estava lá. Epáfras ouviu o verdadeiro evangelho de Jesus. Sim, sem rodeios, o evangelho claro, simples e puro da cruz. Vai até a cidade dele de volta e aí lá ele compartilha o evangelho. Então a igreja de Colossos, ela é uma igreja nova, mas é uma igreja que não tem muita religiosidade naquela igreja. Eles aprenderam um evangelho simples, eles não tinham cultura judaica, eles não tinham sacrifícios, eles não tinham um monte de coisa que Jesus enfrentou com os judeus lá em Jerusalém. Essa é uma igreja nova, uma igreja fresquinha.
Você lembra da sua conversão no começo? Quando a gente era, não vou falar fresquinho, né, porque pega mal, mas sabe assim, quando a gente, meu Jesus, tá apaixonado, as coisas e tudo, aquele negócio que a gente chama de primeiro amor, não é verdade? E tudo é maravilhoso, e é aleluia pra cá, e você faz 82 horas de oração, e você parece que quer mais. Então, essa é a igreja de Colossos. Essa igreja está queimando. Só que, enquanto Epáfras está lá, começam a surgir mentiras para atacar a igreja. Muitas mentiras são levantadas para atacar aquela igreja. Então, Epáfras, não sabendo tratar aquelas mentiras que estão acontecendo, ele volta para Roma. Paulo está preso. E Epáfras, então, senta com Paulo. E o apóstolo Paulo escreve essa carta. Paulo, então, escreve essa carta para quem ele nunca conheceu. Mas Paulo é um homem tão cheio de Deus, da presença de Deus, que ele escreve exatamente o que aquela igreja precisa. Baseado, e eu achei isso muito interessante, porque Paulo conheceu Epáfras. Ele não precisou conhecer a igreja, mas ele conheceu as pessoas. Ele tinha um amigo ali. Né? Não vou falar de Epáfras hoje, Epáfras daria só uma pregação ele sozinho. Mas sabe, aqui tem algumas mentiras que atacavam a igreja de Colossos. Uma das mentiras era, se relacionar com Deus é algo somente para os perfeitos. Depois de eles conhecerem a Jesus, depois de Epáfras pregar o verdadeiro evangelho para eles, então eles não tinham aquela pressão da cultura judaica, não tinham todos aquelas rotinas, aqueles rituais. Chegaram falsos mestres e disseram, para você realmente se relacionar com Deus, você tem que ser muito melhor do que você é hoje. Alguém já ouviu isso? Alguém já pensou isso sobre você mesmo? Eu já pensei. Mano, às vezes assim, você acabou de pecar e aí você fala assim, mano, Deus nunca ouviria a minha oração agora. Você acabou de errar, você acabou de lançar uma palavra contra seu cônjuge, seu filho, sei lá, não interessa, você falou alguma coisa, na hora bateu, o Espírito Santo acendeu uma luz no seu coração e falou, você errou. Aí você fala, mas Deus não vai me ouvir, deixa quieto agora. Deixa para depois. Essa igreja estava sendo atacada com essa mentira, se relacionar com Deus é somente para pessoas perfeitas. Mas isso é uma mentira. A Bíblia diz, Jesus falou que ele veio para os sãos ou ele veio para os doentes? Para quem que ele veio, gente? Para os doentes. Mas não para manter os doentes na condição de doente, ele veio para curar, restaurar, resgatar eles. E esses somos nós, não é verdade? Uma igreja nunca vai ser perfeita, porque uma igreja é lugar de gente machucada e muitas vezes entristecida, ferida, mas também a igreja é um lugar de pessoas cheias do Espírito Santo, restauradas, reconciliadas e redimidas. A igreja sempre vai ser um mix de pessoas que estão aprendendo e de pessoas que já aprenderam e podem ensinar as outras. A igreja não pode ser um clube de pessoas iguais. A igreja tem que ser sempre pessoas que estão precisando e pessoas que já aprenderam, e aí a gente se ajuda uns aos outros. Por isso que na igreja e aqui na comunidade a gente tem isso. Cada pessoa, cada membro é um portador do evangelho. Não é só quem prega no púlpito, não é só quem é líder de célula. Cada um de nós aqui somos cartas vivas, como diz a palavra. Você recebe isso sobre a sua vida? Nós somos cartas vivas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que ter relacionamento com Deus. A outra mentira que acontecia, eles falavam assim, olha, Jesus que Epáfras pregou para vocês, Jesus é um homem bom, mas ele não é o suficiente para conhecer a Deus. Jesus foi legal. Você percebe que a mentira não foi negar Jesus. Não foram pessoas negarem Jesus. Fala, não, Jesus não existiu. Não existia essa mentira para Colossos. Para aquela igreja, a mentira que acontecia é Jesus não é o suficiente. Então eles começaram a ensinar astrologia. Então eles começaram a falar que você precisava dos signos. E aí é fera, né? Porque aí você tem que ser virgem com ascendente em touro para saber qual que vai ser seu dia hoje. É fera. Sabe o que essas coisas de horóscopo faz? Tira a nossa responsabilidade, porque as estrelas já disseram como vai ser nosso dia. Então a gente é puro obra do acaso. Você não é obra do acaso. Cheio do Espírito Santo, você pode ouvir a Deus, você tem direção de Deus, amém?
Só que para aquela igreja nova e imatura, quando chegou a gente falou, olha, Jesus é bom, tem umas coisinhas boas, mas você precisa de algo mais. Você precisa dos astros te dizerem como vai ser o seu dia. Eles começaram então a criar essas rotinas. Eles falaram, olha, igreja de Colossos, vocês precisam jejuar no sábado. E para um judeu, é proibido jejuar no sábado, porque o sábado é um dia de descanso para você honrar e adorar ao Senhor. Você não pode jejuar no mesmo dia. Você jejua outro dia. Mas o sábado, o Shabat, é para você não trabalhar, não pode, os ortodoxos, até hoje eles não ligam o telefone e não se conectam na internet, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. É um dia separado para Deus, para sua família. Mas eles falaram, não, a gente precisa controlar as pessoas. Por que a gente vai fazer? Você vai ter que jejuar no sábado, você vai ter que buscar os astros para entender os signos, você precisa buscar para entender o que porque, Jesus não é o bastante. A única coisa que Jesus pede de todos os seus seguidores e discípulos é relacionamento. E relacionamento precisa de redenção, precisa de reconciliação e precisa de restauração. Todo relacionamento precisa disso. Talvez hoje você precise disso no seu casamento. Talvez hoje você precise disso no relacionamento com seu filho, com a sua irmã, com seu irmão. Época de Natal chegando, às vezes a gente coça a barba, coça quem tem cabelo, coça o cabelo. Pensa, como é que eu vou encontrar essas pessoas de novo? Vai ser desconfortável. Meu irmão, minha irmã, creia isso no seu coração. O seu casamento, a sua família, os seus relacionamentos não precisam ser desconfortáveis. Você crê nisso? Eu acho que ninguém acredita aqui. Porque ninguém falou amém, todo mundo ficou meio assim, né? Baixou a cabeça. Quando a gente perde a esperança da reconciliação e da restauração dos relacionamentos, a gente vive uma vida cabisbaixa. A gente vive uma vida de que não vale a pena mais nada. E aí a gente começa a desistir dos relacionamentos. A gente começa a desistir de ensinar os filhos. Desistimos de conversar com o nosso cônjuge. Ele não vai mudar mesmo. Não é assim que funciona. A gente precisa ter essa consciência de que redenção, restauração e reconciliação são uma realidade para a gente. Amém, gente? É uma realidade para nós. Mas aquela igreja estava... Por que eu estou falando dessas mentiras? Porque eles estavam sendo continuamente atacados. Por causa da imaturidade deles, por causa da falta do relacionamento e do conhecimento profundo deles, eles estavam sendo atacados por essas coisas. E muitas vezes, por causa do nosso conformismo, que nós estamos nessa nossa geração, por causa que a gente está confortável, porque alguns assuntos a gente não quer encostar, a gente começa a acreditar em mentira. Deixa eu fazer uma declaração aqui ousada. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Todo assunto que eu e você não tratamos, o diabo vai utilizar para lançar mentiras sobre o nosso coração. Todo assunto que eu e você não tratamos, seja do nosso relacionamento com Deus, seja do nosso relacionamento com o cônjuge, seja do nosso relacionamento com os nossos filhos, seja sobre o nosso relacionamento com nós mesmos, nosso pecado, nossas incertezas e dúvidas, se nós não tratarmos à luz das Escrituras, se o Espírito Santo, se o Jesus Cristo não lançar luz dentro do nosso coração, uma hora, o diabo, que é o nosso adversário, vai sugerir mentiras para mim e para você. Você casou errado. Se você tivesse casado com fulano, se você tivesse casado com fulano, você fez isso no tempo errado. O emprego que você está é o lugar errado. Aquela decisão de 5 anos atrás de mudar de emprego foi errada. Alguém já teve esses pensamentos além de mim? Já? Ah, então obrigado, aleluia. Como é que você se sente? Você se sente bem depois que vem esse pensamento? Não, você começa a questionar tudo. Porque quando nós não temos algumas coisas resolvidas, nós precisamos da palavra de Deus para lançar luz. E muitas vezes essa luz vai vir através dos nossos relacionamentos. Como nós vimos no testemunho aqui do Anderson, Deus é capaz de remir o tempo. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança no que Deus pode fazer na sua vida.
do que Deus pode fazer no seu casamento, nos seus filhos. Não perca a esperança. Se você e eu abandonarmos a esperança, onde o Senhor pode agir? Ele precisa agir primeiro na nossa vida. Por isso eu quero falar com vocês hoje em 3 textos de Colossenses, bem rapidamente. O primeiro texto é o texto de Colossenses 1, de 9 a 14. Eu quero falar por que a redenção é importante. Redenção significa salvação. O texto está aí na tela, se você não conseguir ler, abra sua Bíblia aí, para você conseguir enxergar melhor. A Bíblia diz assim, Colossenses 1, de 9 a 14. Por isso, Paulo escrevendo para essa igreja: desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade. Olha o conteúdo da oração de Paulo. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo do que, gente? Todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus mais e mais, cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência. Você pode repetir comigo isso? Perseverança, paciência. Que necessitam. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou. Quem capacitou? Nosso Deus Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? Esse texto diz tantas coisas maravilhosas. Efésios 2:1 diz que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus morreu para nos redimir. Jesus pagou o preço do pecado. E hoje então nós não somos pecadores separados de Deus, nós somos santos por causa do Espírito Santo que vive em nós. Mas tudo isso foi um ato de redenção. A gente só desfruta de certas coisas, preste atenção nisso. Nós só desfrutamos de certas coisas que estão na palavra se nascemos de novo, se passamos pela cruz. Se não passamos pela cruz, o que é passar pela cruz? Eu morri para os meus desejos, eu morri para as minhas convicções, eu morri para que quando eu ressuscite como Cristo, ou seja, com a mentalidade de Cristo, com o coração de Cristo, com os desejos de Cristo, então eu posso desfrutar. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala muitas e muitas vezes, porque vocês ressuscitarão com Cristo. Jesus podia ter só morrido, e só ter morrido e levado todos os nossos pecados, mas Ele é mais poderoso, Ele ressuscitou, venceu o poder da morte para falar, aqueles que morreram em mim, vão ressuscitar para uma nova vida. Gente, quem não quer uma nova vida? Às vezes quando a gente pensa em nova vida, a gente pensa em mais dinheiro, ganhar na loteria, mudar de país. Mas existe uma vida muito mais poderosa do que isso, que é a nova vida em Cristo. Porque a nova vida em Cristo não importa onde você está geograficamente. Cristo restaura e muda as coisas. Mas tudo isso a gente precisa de redenção. Você consegue imaginar isso quando ainda nós estávamos mortos em delitos e pecados? Quando a gente ainda estava morto. Quando a gente nem tinha escolhido ser santo. Quando a gente nem tinha escolhido ir para a igreja. Que a gente pensa que a gente escolhe, né? Quando a gente nem tinha feito essas coisas, Jesus morreu por nós. Ele amou a gente antes da gente ser pessoas amáveis. O que isso traz no seu coração? Alegria. Porque se Cristo amou a gente antes de saber o que a gente ia fazer, o que nós temos que fazer uns com os outros? Hein? Amar. Se nós fomos perdoados antes de cometer os nossos pecados, o que a gente tem que fazer uns aos outros? Perdoar. A gente não faz porque a gente vai ganhar algo em troca. A gente faz porque alguém fez com a gente antes. Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho. Então,
Porque eu fui tão amado, agora eu amo. Eu fui tão perdoado, agora eu perdoo. Eu fui tão reconciliado e agora eu reconcilio. Porque o cristianismo não pode ser assim. Tá, mas o que eu vou ganhar se eu perdoar ele? O que eu vou ganhar se eu pagar esse preço de ser santo? A gente não se movimenta pelo que a gente vai ganhar. A gente se movimenta pelo que Cristo já fez por nós. Por isso que o nosso passado, quando a gente olha para o nosso passado, o que a gente tem que enxergar? A cruz. O Senhor nos salvou, nos redimiu, nos amou, nos perdoou e nos deu nova vida. Então a gente pode olhar com o futuro agora com esperança. Esperança. Faz sentido isso, gente? O futuro não é uma droga. 2021 não vai ser um ano ruim. Por quê? Porque você vai ter todos os controles e todas as certezas? Não. Porque Jesus continua, o nosso Deus continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu e você podemos ter relacionamento com Ele. Quem foi redimido tem relacionamento. Opa, precisa arrumar os slides aí, tá? Aqui entrou o texto, aqui, não, por favor. Para desfrutarmos disso, nós precisamos do quê? Diz o texto aqui do apóstolo Paulo que nós acabamos de ler. Como é que eu desfruto do que está escrito? Como é que eu desfruto da redenção? Eu preciso ter o conhecimento da sua vontade. O cristianismo não é sobre receber, é sobre conhecer a Deus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Tudo que eu recebi, eu considero como perda para conhecer a Cristo, diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Para a gente entender a redenção e desfrutar dessa nova vida, nós precisamos ter conhecimento da vontade. A gente precisa ter sabedoria e entendimento espiritual. E isso não é curso de teologia. Isso chama Mateus 6,6, quarto secreto. Oração, conhecimento da palavra. Andar uns com os outros. Ser encorajado uns com os outros. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Não tinha o curso de teologia. Não tinha nem os cursos que tem na internet hoje. Aquela igreja cresceu no conhecimento de Jesus, porque eles tinham o Espírito Santo e tinham o partir do pão. Eles sentavam juntos. Doutrina dos apóstolos. Sentavam, compartilhavam, oravam uns pelos outros. Isso fez a igreja ser o que ela é. Mas todo crescimento precisa de relacionamento. Você pode repetir isso comigo? Todo crescimento precisa de relacionamento. A gente se relaciona com os nossos professores na escola. É um tipo de relacionamento diferente, mas a gente se relaciona. Por isso que a gente aprende. Agora, se a gente fecha o nosso coração para um professor na escola, porque ele tem um jeito, alguma coisa que você não gosta muito, você aprende alguma coisa dele? Aprendi nada. Eu lembro do professor de química que eu tinha. Ele era um cara, a lousa dele parecia uma obra de arte. Ele escrevia as fórmulas, tudo. A letra dele era perfeita. Mas tinha coisas dele que eu não gostava. Professor Cris, eu lembro dele até hoje. Peguei DP na matéria dele. Fui fazer a prova de recuperação lá. Tinha alguma coisa que me bloqueava o meu coração. Parecia que eu não conseguia aprender dele. E aí quando eu fui para essa prova de DP, eu lembro até hoje. Ele sentou comigo com o caderno lá e ele foi me ensinando. Gustavo, você faz a conta assim, como é que você para o oxigênio. Aquele dia ele parou, deu atenção para mim, me ensinou. Eu falei, mano, que vacilo, o cara é bom, eu que... Agora que eu estou mais velho, eu saco essas coisas. Mas na época, às vezes a gente não percebe. Mas a gente só consegue aprender de quem a gente tem relacionamento. A redenção fez com que a gente pudesse ter relacionamento com Deus. Por isso que a gente precisa nascer de novo para ter relacionamento com Deus. Faz sentido? Sem nascimento, sem novo nascimento, não tem relacionamento com Deus. Com isso, a gente escolhe viver de modo a honrar a Deus, dando fruto e glorificando. Não tem como dar fruto sem ter conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento. Não tem como dar fruto sem ter conhecimento da vontade de Deus, sem ter sabedoria, que é o conhecimento em prática, e sem ter o entendimento espiritual. Faz sentido isso, gente? E aí então o apóstolo Paulo fala, por causa desse estilo de vida, nós temos herança, como os filhos herdeiros que nós ouvimos. Por causa da redenção, nós somos filhos. Por causa que Jesus morreu na cruz, nós podemos desfrutar de uma nova vida. Eu sei que muitos de vocês sabem disso. Mas às vezes a gente não desfruta da vida nova.
E muitas vezes essa trava está dentro do nosso coração, porque a gente não está vivendo dessa maneira. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é de reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é restabelecimento de relacionamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz também em Colossenses 1, no versículo 19 a 23. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude, ou seja, tudo que Ele é, tudo que o Pai é, habitasse no Filho. E por meio dele, por meio de quem, gente? Por meio de Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Gustavo, mas todas as coisas? Todas as coisas. Mas reconciliou casamento? Sim. Reconciliou relacionamento? Sim. Reconciliou briga de família de 52 anos? Sim. Reconciliou briga entre amigos da igreja? Sim. Está escrito na Bíblia, tá ou não está, gente? A Bíblia é verdade? Se a Bíblia é verdade, então nós temos que crer nisso. O Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês. Se tinha alguma dúvida, agora matou. Não é verdade? E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Quem éramos nós? Éramos seus inimigos, deles separados, por causa dos nossos maus pensamentos e ações. O apóstolo Paulo é muito claro. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho. Percebe que a redenção, quando tem redenção, tem reconciliação? Quando tem cruz, tem reconciliação. Às vezes não tem reconciliação no casamento, porque está todo mundo querendo descer da cruz. Não existe descer da cruz. Uma vez crucificado com Cristo, morreu. Só sai da cruz quem está ressurreto. Só sai da cruz quem ressuscitou. Olha o que diz. Agora, porém, ele se reconciliou consigo por meio da morte do seu Filho no corpo físico, como resultado. O resultado da morte de Jesus e da reconciliação é: vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Amém, gente? É só por causa da redenção e da reconciliação que a gente pode entrar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho culpa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então eu vou tratar as coisas, eu vou buscar a Deus, porque no meu passado já foi, o Senhor não fica contabilizando meus pecados, meus erros. Versículo 23. É preciso, porém, poxa, Paulo, para desfrutar disso, o que é? É preciso, porém, que continuem a crer na verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Ou seja, Paulo está combatendo as mentiras daquela igreja de Colossenses, dizendo a verdade. Está lembrando ele de algo que eles já sabem. Ele está falando, vai vir reconciliação no seu casamento, vai vir reconciliação entre vocês em Deus, povo de Colossos, vai haver reconciliação nos seus relacionamentos, quando vocês abandonarem a religiosidade. Vai ter reconciliação quando abandonar... O que a religiosidade é, gente? Eu sou melhor que o Flávio, eu faço coisa melhor que ele, porque eu faço tudo certinho, ele não faz tanto. A religiosidade também pode ser traduzida para a gente como orgulho. É ou não é? Dá para se reconciliar com uma pessoa orgulhosa? Sim ou não? E quando a gente é orgulhoso? Também não. Então a gente precisa lançar a luz no nosso coração e falar: Senhor, o Senhor já me redimiu, o Senhor já me reconciliou, então eu não preciso mais segurar orgulho, eu não preciso mais ficar fazendo briguinha, vingança, porque eu já fui liberto. Ah, Gustavo, mas é fácil falar, difícil é fazer. É verdade, difícil é fazer. Mas é fácil quando nós estamos cheios do Espírito Santo. É fácil quando nós lembramos que toda a nossa vida passou pela cruz. E não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Oh, que verdade poderosa. Ah, mas eu não consigo perdoar. Mas eu não consigo me reconciliar. É verdade, o Gustavo não consegue, mas Cristo que habita no Gustavo consegue. E a gente tem que abrir
o nosso coração, para que Cristo flua através de nós. Paulo, ele fala que tudo que Deus é está no Filho. Toda a plenitude de Deus está exposta em Jesus Cristo. Quer conhecer a Deus? Não precisa do horóscopo. Precisa de Jesus. Quer saber o que está acontecendo com o seu filho? Eu estou falando de filho hoje porque a gente cuida muito de filhos. Muitos seus filhos aqui, jovens, adolescentes. Você não precisa sair pesquisando a vida deles. Você pode orar e o Senhor vai trazer direção e revelação para você. Não precisa descobrir o pecado dos seus filhos, mas para você saber como levar eles a Jesus. Você quer saber o que está acontecendo no coração do seu cônjuge? Ore buscando a Deus. Não falando, Senhor, me revela o problema. Pai, o Senhor ama tanto ela, o Senhor ama tanto ele. Como é que eu posso, Senhor, reconciliar? Como é que eu posso conversar? Como é que eu posso me reconectar? Essa é a oração que a gente faz. Não é muda ele, Senhor. É, Senhor, muda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Davi fez essa oração. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a oração dos maduros. Eu e você, nós podemos ter acesso a Deus somente por causa de Jesus. E para a gente desfrutar disso, nós precisamos, o apóstolo Paulo fala que nós temos que crer na verdade e permanecer firmes, certo? Qual é a verdade que a gente tem que crer? Está escrito aí no texto. Quando você lê Colossenses, você vai perceber, nós temos que crer nessa verdade. A nossa natureza humana sempre vai buscar se afastar de Deus. Sempre. Não importa o quanto você se esforce. A nossa natureza humana, o nosso cansaço, as dúvidas deste mundo, sempre vão buscar a gente se afastar de Deus. A nossa mente natural, sem o Espírito Santo, sempre vai ser má e cheia de más intenções. Aceita isso que dói menos. Saber quem nós somos, o contra o que nós lutamos, é mais fácil. Porque se você sabe que você está pensando muito pensamento de vingança, você já sabe o remédio. Senhor, eu preciso me arrepender, preciso ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa esperar vir um pregador, fazer uma vida vitoriosa, acontecer alguma coisa, não. O próprio Espírito Santo, que é o nosso amigo, o nosso consolador, fala, ó, esse pensamento é errado, precisa abandonar, precisa ajeitar ali. Qual é a outra verdade que a gente precisa crer? Nós precisamos crer e permanecer firmes na verdade, que aqueles que estão em Cristo, ou seja, aqueles que têm relacionamento constante com Ele, que se arrependem constantemente, que não andam sozinhos, esses sim têm uma nova mente. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Às vezes a gente fica pensando que o Romanos 12:2 é só um negócio de sejam transformados pela renovação da sua mente. É uma chave, você transcende. Você dá 3 pulinhos e muda os pensamentos. Não é. A nova mente vem do constante relacionamento. A nova mente vem de crer e permanecer firme. Às vezes a gente só crê, mas a gente não quer permanecer firme. Permanecer no casamento, permanecer no relacionamento com Deus, permanecer orando pelo filho, permanecer naquele trabalho. A gente não quer porque permanecer custa a gente. Mas a palavra está dizendo para a gente, se a gente precisa crer e permanecer firmes. Faz sentido isso? A gente precisa crer e permanecer. Porque como nós vimos no testemunho, nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos aqueles que abandonam no meio do caminho. Deixa eu dizer uma verdade sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus não tem compromisso com o seu fracasso, com o seu erro. Ele não fica contabilizando os seus pecados. Ele ama muito você. Mas Deus tem um compromisso de não deixar você e eu ficarmos acomodados onde nós estamos. Ele não tem esse compromisso. Porque nós vamos crescer. A boa obra que Ele começou, Ele está aperfeiçoando. De glória em glória. Ele sempre quer nos levar para mais perto do Pai. Então a gente não pode ficar acomodado. A Bíblia sempre vai nos confrontar e nos levar para isso. Paulo fala isso. Paulo fala que Cristo é tudo. Cristo fez tudo. Sem Cristo nós não temos nada. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem da suficiência de Cristo. Não tem reconciliação sem Jesus. Não tem reconciliação sem Jesus. E não é Jesus no outro, é principalmente Jesus na nossa vida. Cristo é
o Senhor da nossa vida, a ponto de nós estarmos dispostos a abrir mão da razão para se reconciliar? Esse é um grande fator, é uma grande questão que nós precisamos responder no nosso coração. Somente por nossas forças a gente não consegue vencer esses pensamentos. As tentações, as depravações do nosso coração, a gente não consegue vencer. Alguém mais além de mim já está cansado de lutar sozinho contra as coisas? Às vezes eu me canso de lutar. Às vezes eu caio em pecados tão ridículos porque eu me sinto cansado. E esse cansaço, gente, é natural para o homem e para a mulher que estão longe de Deus. Mas quando nós estamos renovados, cheios do Teu Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Quando a gente está cansado, o Senhor lembra das verdades, e isso incendeia a gente. Isso restaura o nosso coração. Meu corpo pode estar abalado, eu posso estar acabado, mas não são nessas coisas que eu me foco, porque aqueles que confiam no Senhor se renovam. Eles são renovados. Eles são renovados. E o último ponto é sobre a restauração. E esse é um texto um pouco mais longo que eu queria ler com vocês. E aqui então a gente encerra. Restauração é a ação de recuperar e consertar. Restauração é recuperar e consertar. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3, de 1 a 15. Uma vez que vocês ressuscitaram, uma vez que eu e você ressuscitamos. Então não é mais na morte, é agora na ressurreição. Agora que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, ou seja, não é mais o pensamento do Gustavo, não é mais a força do Gustavo, não é mais o desejo do Gustavo, agora é Cristo no Gustavo, é Cristo em mim, é Cristo em você. Uma vez que ressuscitamos para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado ao lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Só dá para pensar nas coisas do alto quem ressuscitou com Cristo. A reconciliação e a restauração são pensamentos para quem ressuscitou com Cristo, não para quem está morto. Quem está morto não quer reconciliação, quem está morto não quer restauração. Mas quem ressuscitou com Cristo, a palavra diz que foi nos dado o ministério do quê? Da reconciliação. Nós precisamos disso, você entende que essa é a nossa herança, gente? Deus nos deu, Jesus morreu na cruz para que a gente possa reconciliar, restaurar. Está na nossa mão. Versículo 3, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, porque vocês ressuscitaram com Cristo, vocês ainda vão sofrer algumas coisas. Mas o apóstolo Paulo diz, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Vocês ressuscitaram, o seu Espírito, o Espírito Santo, ressuscitou. Quando você ressuscitou, o Espírito Santo nasceu de novo na sua vida. E aí agora você pode dizer não. Por isso que ele fala, façam morrer, escolha, façam morrer as coisas pecaminosas. E aí Paulo fala de duas coisas, ele fala de pecados contra o corpo e ele fala da língua. Olha o que o apóstolo Paulo diz: fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Tudo que atende à nossa carne, tudo que atende aos aqueles desejos da adrenalina. A pornografia, o adultério, a fornicação, a ganância pelo dinheiro, a tentação de fazer coisas erradas para ter mais recurso. Paulo está falando, isso vocês vão ser tentados, mas, porque vocês ressuscitaram com Cristo, façam morrer essas coisas. Eu e você hoje, a boa notícia é, nós podemos fazer morrer essas coisas dentro de nós. Olha o que Paulo fala. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam, no passado, praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte do mundo. Mas agora, olha, ele está falando da nossa identidade, gente. Mas agora é o momento de vocês se livrarem. Se livrar do quê? Agora ele fala da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Porque o homem sempre vai ser tentado com os desejos que trazem satisfação para a gente, e a gente vai ser tentado a falar palavras de maldição. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder do quê?
No poder dos pensamentos? No poder do quê? Da língua. Por isso que Paulo está falando, olha, vocês são capazes agora de até mesmo não se irar, não ter raiva, não falar maldades, não falar mal, maledicência, e não ficar usando linguagem obscena. Olha mais no versículo 9, vocês são capazes de não mentir, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Gente, não são essas coisas que destroem relacionamentos? Palavras de ira. Quando uma pessoa ou outra quer só os seus desejos. E aqui eu não vou falar só de desejo sexual. Quando você quer tanto um desejo para você que passa por cima da vontade do seu cônjuge, que faz você muitas vezes nem conversar com o seu cônjuge, pedir a opinião dele, isso destrói o relacionamento. Palavras do tipo, você faz sempre. Destrói. Quando fala isso para um filho, você não vai ser, isso é muito difícil para você, destrói. É difícil se relacionar, mas eu quero te dar uma boa notícia de novo. Por causa que nós ressuscitamos com Cristo, nós podemos controlar essas coisas. Você recebe isso na sua vida, meu irmão? Porque eu não estou falando para vocês como aqui se eu já estivesse conseguido fazer tudo isso. Mas eu estou falando que a verdade do Evangelho é que nós não somos escravos de falar sem pensar. Nós podemos controlar a nossa língua, nós podemos profetizar palavras de encorajamento, de alegria. Nós podemos por causa de Jesus. Mas sem Cristo a gente não consegue. Versículo 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Às vezes a gente chega na igreja, eu não vou me alongar aqui, eu tinha mais coisas para falar, mas eu não vou cortar aqui. A banda quiser subir aqui. Esse versículo 10, ele é muito importante. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Eu pedi que você deixe esse slide aqui, eu quero contar uma história para vocês. Contei ontem no MAG. Uma vez, alguns missionários foram evangelizar uma comunidade indígena. Eu tive a oportunidade um dia estar nas comunidades ribeirinhas, lá na Amazônia. Então você tem normalmente um centro onde você tem mais coisas, e aí à distância você tem outras comunidades menores. Naquele dia, muitos dos missionários que vão muitas vezes evangelizar um povo assim, eles montam uma tela e exibem um vídeo sobre a história de Jesus. E naquele dia que eles exibiram esse vídeo, muitas pessoas pela primeira vez ouviram falar de Jesus. E eles ouviram, e nesse vídeo tinha vários sinais de cruz. Mostrava muito a cruz. Eles foram num dia, mostraram, e depois de uns 3, 4 dias eles voltaram para continuar o trabalho com aquela comunidade. E quando eles voltaram, sabe qual era a surpresa deles? Tinha várias cruzes brancas pintadas nas portas das casas. E eles olharam e falaram, deu certo. A gente mostrou aquele vídeo e eles entenderam que é a cruz. E aí então eles ficaram muito empolgados, chegaram então até essas comunidades, né, essas pessoas das casas e falaram, por que vocês pintaram essa cruz na porta da sua casa? Aí eles responderam assim, porque afasta o mal olhado. E aí aqueles missionários pensaram e falaram, poxa, a gente tem mais trabalho para frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente usa símbolos cristãos. Às vezes a gente usa linguagem cristã. E a gente fica tão preocupado com essas aparências, quando a gente não se revestiu da nova natureza. O apóstolo Paulo está ensinando para a gente, quando vocês estavam os seus delitos e pecados, vocês tinham uma maneira de falar, de viver, vocês tinham uma maneira de se vestir. E aqui vestir não é literalmente roupa de crente, tá? Porque hoje tem moda gospel, né? Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, antigamente você tinha uma maneira de se comportar, reagir. Você trataria as coisas de uma maneira. Antes você queria vingança, tudo isso. Agora, se eu e você morremos com Cristo, essa roupa está lá no caixão.
Paulo está dizendo, vocês ressuscitaram. Quando a gente ressuscita, eu lembro até hoje do filme de Jesus. Jesus foi crucificado, quase nu, cheio de cicatrizes. Mas quando ele ressuscita, você lembra da roupa de Jesus? Ele tem uma roupa branca, coberta. As marcas nas mãos, sim, as marcas. Mas uma nova roupa. Essa nova roupa não é só para ficar bonito. Essa nova roupa, ela é profética. No sentido de dizer o quê? Vocês não precisam fazer mais do que vocês faziam antes. A gente não pode aceitar que a Bíblia, ser cristão, é só salpicar palavras crentes. O cristianismo, a nova vida, a ressurreição com Cristo, precisa transformar tudo. Precisa fazer a gente almejar a reconciliação. Precisa fazer a gente desejar perdoar. Precisa fazer a gente obedecer sem questionar. Porque Deus tanto nos amou que entregou seu Filho. E por amor Ele fez isso, e por amor nós respondemos. Nessa nova vida, o apóstolo Paulo diz, não importa se você é judeu ou gentil, se é circunciso ou incircunciso, ele está falando, não importa o que disseram que você era antigamente, presta atenção, Cristo é tudo o que importa, Ele vive em todos. E agora que Ele vive em todos, olha o que Ele diz, olha a beleza, Deus nos escolheu para ser seu povo santo e amado, então agora se revistam, escolham colocar o quê? Compaixão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso restaura relacionamento, gente? Sim ou não? Sim. Eu preciso exigir do outro? Não. Eu pratico. Senhor, eu ressuscitei com Cristo. Esses desejos, pensamentos são do meu velho homem, Pai. Eu nasci de novo, eu ressuscitei com você. Por isso, Pai, eu quero pensar de maneira diferente, eu quero agir de maneira diferente. Faz isso em mim. Essa é a nossa oração. Essa é a reconciliação, essa é a restauração que eu e você precisamos. Eu e você precisamos disso. Estar ligado a Cristo é receber a nossa identidade no relacionamento com Ele. É perdoar porque a gente foi muito perdoado. É amar porque a gente foi muito amado. É demonstrar compaixão porque experimentamos compaixão. É ser manso, humilde e bondoso. Porque Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Não existe restauração de relacionamento sem essas coisas acima que eu listei aí. Porque só podemos restaurar um relacionamento quando Cristo é tudo. Quando Ele é a nossa fonte suficiente. A verdadeira vida cristã, que não é um fardo, que é uma vida de aliança, só pode ser vivida com Cristo. Você pode ficar em pé no seu lugar? Hoje nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é exatamente essa declaração de que nós morremos com Cristo, mas de que nós ressuscitamos, de que o sangue de Cristo nos purificou, de que o sangue de Cristo nos lavou, de que o sangue de Cristo nos deu uma nova vida. Eu quero encerrar com esse pensamento. O novo nascimento, gente, ressuscitar com Cristo, não é o entendimento do que Cristo fez por nós. Porque às vezes a gente entende, a gente é igual aquele povo dos ribeirinhos, aqueles indígenas. Eles entenderam o que Cristo fez, eles acharam belo, eles acharam muito legal, mas não transformou a vida deles. Não deu novos pensamentos, novo coração, novas práticas. Novo nascimento não é entender o que Cristo fez por mim e falar 10, parabéns Jesus. Novo nascimento é a experiência do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado dentro de nós. Você pode repetir isso comigo? Dentro de mim. É Cristo dentro de nós, que transforma completamente como pensamos, agimos, falamos, sonhamos, como nós amamos. Cristo em mim, em você, é capaz de transformar tudo. Às vezes a gente está, e quando eu orava por esse culto, o que me veio no meu coração é que existem muitas pessoas na beira
da desistência. Na beira da desistência dos seus filhos. Na beira da desistência do seu relacionamento conjugal. Na beira do seu relacionamento de santidade. Homens que estão sendo muito tentados. Estão flertando com essa tentação. Deixa eu dizer para você, homem, você não está sozinho nisso. Todos aqui nós já passamos por isso. Mas a gente só vence isso com Cristo em nós. A gente só vence isso na comunidade dos que creem. A gente só vence isso uns com os outros. Mulheres, não desistam do seu casamento. Quantas histórias ao longo de toda a minha vida cristã, eu estou bastante tempo na igreja. Quantas histórias de casamento restaurados eu vi porque as mulheres oraram pelos seus maridos por às vezes 5, 10, 15 anos, não é verdade, mãe? Não desistiram. Não estou falando que os maridos são um problema, às vezes o marido também ora pela esposa. E a esposa é transformada, curada, sarada, porque o marido estava lá intercedendo, orando. Mas você percebe que tudo converge em Cristo. Quando nós abrimos mão de Cristo, as mentiras começam a bombardear a gente. E a gente fala, não vale a pena. Deus não me chamou mais para casar. Deus não me chamou para ser feliz. Isso é para outras pessoas, mas não é para mim. Eu quero declarar essas mentiras anuladas no nome de Jesus sobre a nossa comunidade. Deus tem planos de paz para nos dar uma esperança e um futuro. Mas isso é para os que ressuscitaram. Para aqueles que falaram, eu abandonei a vingança, a antiga maneira de viver. Eu quero esse novo, essas novas vestes, essa nova mente, esse novo coração, essa vida cheia do Espírito Santo. Você quer isso nessa manhã, meu irmão, minha irmã? Você quer isso? Porque eu não posso transportar esse desejo que está queimando no meu coração para o seu. Eu não posso te convencer, eu não posso falar como é que foi a minha experiência de novo nascimento e falar, você tem que ser igual a minha, Lê. A sua experiência tem que ser igual a minha. Não tem, porque a sua experiência é a sua, a minha é a minha. Mas uma coisa que está em todos nós é Cristo. É Cristo que nos restaura, é Cristo que nos reconcilia, é Cristo que nos redime. Então às vezes a gente vai ter situações diferentes. Às vezes você está enfrentando um problema no seu casamento, com o seu filho, no seu trabalho, dentro do seu coração. Você está enfrentando uma depressão, você está enfrentando um processo difícil. Não se desespere, Jesus Cristo ama você. Ele ama você, tanto que morreu na cruz, por mim e por você. Mas não adianta nada Jesus ter morrido e a gente ficar, ai, mas eu quero vingança, ai, mas ele tem que pagar. Não, quando Jesus morreu, nós morremos com Cristo e agora ressuscitamos. Então a gente pode falar, Senhor, eu quero reconciliar, Pai, eu quero restaurar, Senhor, eu não sei como, mas eu quero. Eu vou pedir que você feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Eu gosto muito do que Davi diz. Davi diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Não porque eu preciso que Deus me condene, porque quem condena é o diabo. Mas quando nós como cristãos falamos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, nós estamos abrindo uma janela para que o Espírito Santo venha e faça a gente experimentar algo novo. Portanto, Senhor, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Vê se há em nós, Pai, alguma luta. Muitas vezes nós temos lutado com vontade de desistir. Senhor, tira essa desistência do meu coração, eu estou acreditando na mentira, Senhor. Minha casa pertence a Ti, declara isso, minha casa pertence a Ti, Senhor. Meus filhos pertencem a Ti, Senhor, meu namoro, meu noivado, meu casamento pertencem a Ti, Senhor. Pai, meu ministério que muitas vezes eu desanimei nessa pandemia, Senhor, pertence a Ti, porque foi o Senhor que me chamou, Pai. Senhor, o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, e muitas vezes as pressões fizeram eu querer abandonar algumas coisas, mas eu trago na minha mente agora aquilo que me traz esperança, Senhor. Pai, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Me livra deste caminho mau, Senhor. Guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Faça essa oração. Se você precisa se arrepender, peça ao Senhor, me arrependo, Pai. Me arrependo, Senhor, de muitas vezes ter acreditado mais em mentiras. Eu me arrependo de muitas vezes não buscar a reconciliação, quando eu sei que é minha responsabilidade. Senhor, eu peço perdão por muitas vezes não orar, quando eu sei que é a minha responsabilidade. Senhor, eu peço perdão porque muitas vezes eu deleguei, Senhor, o ensino da palavra para outras pessoas. Eu não ensinei os meus filhos, me perdoa, Senhor. Eu assumo essa responsabilidade hoje.
Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu desisti do meu casamento, eu comecei a consumir pornografia, comecei a pensar mentiras sobre o meu cônjuge. Senhor, eu peço perdão por isso, Senhor. Restaura o meu coração, Senhor. Senhor, eu peço perdão quando eu dei, Senhor, brechas para conversas no WhatsApp, grupos que estão estimulando e sustentando tentações no meu coração. Eu me arrependo, Senhor. Porque eu sei que nessa nova vida não há espaço para as coisas do velho homem. Nessa nova vida, Cristo é tudo em nós. E é isso que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã. Seja tudo em nós, Senhor. Jesus Cristo, seja tudo em nós. Nós não sabemos tudo, mas nós que sabemos que em Ti nós temos tudo, Senhor. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Portanto, seja tudo em nós, Senhor. Nós abrimos o nosso coração. Nós queremos desfrutar dessa nova vida, ressuscitados contigo, Senhor. Nós queremos desfrutar de redenção, reconciliação e restauração, através da Tua pessoa, através do Senhor Jesus. Faz isso em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus.